Ok. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre os Estados Unidos, as eleições e não só. Eu vou apresentar os nossos convidados de uma forma que lança logo a primeira pergunta. Tanto o Germano, como a Germano Almeida, como o Tiago Moreira de Sá e a Diana Soler escreveram livros dedicados a Donald Trump, mas num sentido completamente oposto. No caso do Germano foi uma coisa muito crítica, isto não é o presidente dos Estados Unidos. No caso do Tiago e da Diana, uma tentativa maior de dar algum benefício da dúvida a Trump, falando do método no caos. E portanto eu começava com o Germano e com o título do Tiago e da Diana, que é vês algum método no Trump? Vejo claramente. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Leonídio. Viva Tiago e Diana, é um prazer. Realmente, olhando só para os títulos dos livros, parecem opostos, mas estão longe de ser. Tem a ver com a abordagem. Eu sou um jornalista de formação, sou analista por paixão de política americana, a fazer a análise política americana, essencialmente depois daquela grande confusão de 2000 entre Gore e Bush na Flórida. Temos, já lá vamos, que haja ainda pior em novembro, esperemos que não, mas temos. Mas essencialmente nos anos pré-Obama. Eu fiquei fascinado, estava em Zurique na gala do centenário da FIFA em 2004 e estava a ver a CNN. Na altura não havia nem sequer YouTube, muito menos redes sociais, e a net era uma coisa muito mais limitada também, e estava a ver a CNN, a Convenção Democrata de 2004, que nomeou John Kerry, e aparece-me o Barack Obama, que eu já tinha ouvido falar, mas sinceramente nem conhecia assim muito bem. E fiquei absolutamente fascinado com o Obama e começo ali a fazer um acompanhamento do percurso dele. E de facto, quem começa, como eu, a partir daí a acompanhar Obama, não deixa de haver esse choque de seguir a ver Trump. E o livro que tem esse statement, isto não é bem o presidente dos Estados Unidos, está longe de se fixar ali. Eu tento, de algum modo, também, partindo daí, fazer de outra maneira um caminho, que no livro do Tiago e da Diana eles fazem de uma forma muito mais completa a nível do que foi o enquadramento na história política, também americana, do como é que chega Trump ali. E eu tenho ali uma posição que é, isto é diferente de tudo o resto, ou seja, é normal nós tendermos a fazer uma equiparação, uma comparação com os seus antecessores. Ainda hoje, quando estava a ver os headlines daquilo que saiu do livro do Bolton, e aquilo que o Bolton acusa o Trump de ter feito, ainda hoje, apesar de fazer um acompanhamento diário do Trump, fiquei chocado com aquilo, quer dizer, saber que o Presidente dos Estados Unidos não sabia que o Reino Unido tinha armas nucleares, que terá tentado, objetivamente, pedido aos chineses para os ajudar nas eleições. Enfim, estamos num plano que não é da mera luta democrata-republicana. E eu, um bocado para a ideia inicial, lançava de facto isto, que é, o que está em causa em novembro é mais do que saber se o Presidente é reeleito, se realmente o momento económico nos Estados Unidos, com esta viragem da pandemia, se levou a um favoritismo anti-Trump para agora... Germano, deixa-me só uma coisa. Germano, deixa-me agora só intervir aqui. Estás a fugir à pergunta. E eu aqui tenho que fazer um papel de moderador e de jornalista. Muito bem. É o seguinte, eu preciso que tu me respondas que o Trump é diferente, nós todos concordamos. Que o Trump é uma grande choque comparado com o Obama, tanto para quem gosta e quem não gosta, é verdade. Diz-me uma coisa, mas olhando para estes quase 4 anos de Trump a governar, esquecendo as ignorâncias dele, esquecendo a falta de tato social, que todos concordamos, tu vês algum método nestes 4 anos, algum caminho definido que vá para um possível resultado? Claramente, e isso no livro do Tiago e da Diana está muito bem definido. Confesso até que, embora olhando para o que foram os traços essenciais da campanha de Trump de 2016, já era identificado depois do livro deles, fiquei com um enquadramento muito maior
que historicamente aquilo está longe de ser uma novidade. É uma novidade recente do que tem sido o posicionamento presidencial americano, mas não é uma novidade na história daquele país, como eles bem explicaram no livro. Olhando em concreto para Trump como presidente e como político, vejo também alguns traços essenciais, o traço identitário, o traço populista, que de alguma maneira mudou as características do Partido Republicano, que era um partido globalista, internacionalista, conservador nos costumes, mas aberto ao comércio internacional, e com Trump passa a ser essencialmente proteccionista, uma associação entre um nacionalismo identitário com uma espécie de um nacionalismo económico. Por acaso, na propósito, antes desta conversa, estava a ler, eu não tinha tempo de ler antes, a entrevista do Piketty à revista do Expresso, e ele fala que, possivelmente com a pandemia, a campanha de Trump poderá vir a ser uma espécie de nacionalismo social, que parece uma contradição, mas no momento atual não é. Ou seja, mantendo um lado nacionalista mais à direita, ter um lado que seria de esquerda no aspecto social, mas que Trump em 2006 acena nos Estados em que ganha inesperadamente na Rust Belt e que agora terá que renovar para 2020. E, portanto, nesse sentido, há um método, claramente. Germano, deixa-me só te lembrar uma coisa. No discurso de tomada de posse, o Trump tem um discurso social também, porque há um momento em que ele fala muito da reconstrução das infraestruturas nos Estados Unidos. Ou seja, quando ele agora vai para essa loja do nacionalismo social, não é totalmente novidade também nele. Concordo, e como sabes, o mega plano de infraestruturas era um ponto forte da campanha de 2016 e que já agora não está a ser cumprido, ou seja, era algo que, olhando para quem conhece aquele país, é uma boa ideia, ou seja, aquele país precisa de facto renovar as suas infraestruturas em muitos estados que estão desadequadas. E ele, apesar de ter ao longo do seu mandato uma grande maioria republicana, até às eleições de 2018, porque perde a maioria republicana na Câmara dos Representantes, mantém-na no Senado, não a aproveitou. E, portanto, mesmo para terminar esta ideia principal, o que eu diria é, eu percebo as razões que levaram à vitória de Trump, nomeadamente daqueles estados, mas considero que, olhando para que é Trump como presidente, ele tem sido um presidente de oportunidades perdidas. Estamos numa altura de pandemia em que claramente a Europa também identificou reservas e desconfianças em relação à China e já se posicionou a dizer que nós não queremos ser tão dependentes da China na cadeia de produção, na parte industrial, além até de alguma desconfiança em relação à ocultação que terá vindo da China. Bem, perante isto, este seria o momento dos Estados Unidos aproveitarem, na realidade com a China, esse espaço e não o estão a fazer. E, portanto, eu creio que se numa frase tiver que identificar Trump nesta presidência, é uma presidência de uma oportunidade perdida e de alguém que, embora tenha identificado bem as razões que levaram a um desconforto e um descontentamento do eleitorado e que levaram a que, à surpresa de muita gente, aconteceu na noite de 2016, naqueles estados, é alguém, e isso, quem trabalhou perto dele e bem perto dele, no caso de Bolton, houve o general Jim Mattis, já identificaram quando saíram, é de alguém que se tem mostrado absolutamente incapaz para a função que está a exercer. João, deixa-me passar a palavra agora para a Diana. Diana, fazendo o exercício oposto, este é o presidente, é o homem errado para ser presidente dos Estados Unidos, ou, de certa forma, este era o homem que os Estados Unidos estariam a precisar no momento em que a China começa a desafiar a liderança americana e, portanto, uma liderança soft como a do Obama, muito admirada no mundo, não era suficiente para fazer o contraponto à China? Isso é uma bela pergunta. Se o Trump ou não o homem certo para os Estados Unidos da América, não sei. Isso é uma pergunta que nos leva imediatamente para a nossa opinião pessoal, digamos, para aquilo que nós pensamos enquanto cidadãos do mundo, enquanto cidadãos que sabem da nossa vida, da nossa prosperidade e, enfim, a nossa forma de viver a democracia estão intimamente ligadas aos Estados Unidos e ao que acontece nos Estados Unidos. Portanto, não sei falar do homem certo, do homem errado. Agora, há dois pontos
eu penso que respondem à tua pergunta, que são importantes. Ou três, eu diria três. O primeiro é que o Obama, e isto é uma crítica minha, portanto, pode ser perfeitamente contestada. Eu penso que o Obama, sim, percebeu que o mundo se estava a transformar e que os Estados Unidos precisavam transformar com o mundo, pode, de alguma maneira, conter as se ele foi muito bem ao conseguido, nós não estamos muito bem a perceber, porque foi ali um mandato um bocadinho paralisado pelas questões da polarização interna, pelas dificuldades que negociar acordos leva, e a via dele era a via dos acordos, etc. E, portanto, quer dizer, a transição que o Obama começou a fazer não terminou e foi interrompida por um outro presidente, que é o Donald Trump, que teve uma estratégia completamente diferente. E, de facto, isso é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto é difícil perceber em 4 anos qual é exatamente a estratégia de Donald Trump para as. É uma estratégia de confronto, evidentemente, pelo menos até agora, mas eu até desconfio que, como com outros países, podia ser uma estratégia de confronto que a longo prazo levaria à construção de uma nacional alternativa à guerra dos treinadores, na qual os Estados Unidos e a China fariam parte, de alguma maneira. Aquilo em que o Trump pode ser o homem errado, digamos assim, é que ele aposta... Diana, estão pessoas a avisar o problema com o som e eu também estou a sentir. Tens algum outro microfone ligado? Não. O que é que eu posso dizer? Porque há várias pessoas a dizerem que o teu som está difuso. Vou tentar explicar mais para mim. Eu estou a correr bem, não sei o que é que se está a passar. Diana, vamos fazer uma coisa. Enquanto tentas resolver, eu passo já a palavra ao Tiago. E diria ao Tiago, diz-me uma coisa. Outro presidente americano, se a Hillary tivesse ganho as eleições, imaginas que haveria também este choque com a China e, eventualmente, este afastamento da Europa, ou era uma continuidade pura e simples com o Obama? Olá a todos, um abraço aos participantes, um cumprimento especial aos meus alunos, são muitos, eu tenho aqui a ver, estão aqui muitos a assistir a este webinar. Vamos lá ver, quando nós escrevemos, eu e a Diana, o livro do Donald Trump, houve uma pessoa, não vou dizer o nome, disse o seguinte, disse que nós tínhamos identificado bem o problema de fundo do livro, que era, no fundo, um livro sobre uma ordem internacional liberal que já tinha começado a acabar antes do próprio Trump ter sido eleito, só que o livro era uma espécie de lamento por essa ordem internacional liberal estar a acabar. E, em larga medida, quando nós começamos por olhar para as razões estruturais que permitem perceber tudo o que está a acontecer numa perspectiva muito mais longo prazo, nós percebemos, primeiro, que o Trump é eleito e numa dinâmica anterior a ele, tem um conjunto de características que nós não podemos ignorar para fazer uma análise como deve ser. A primeira característica é, vou chamar assim para simplificar, sei que esta questão é bastante debatida, mas acho que podemos chegar a consenso quanto ao fim da unipolaridade. E é muito diferente ser presidente dos Estados Unidos da América num período unipolar, em que os Estados Unidos são a única grande potência mundial, tão grande que até alguns autores chamaram-lhe a Nova Roma, uma concentração de poder só comparável ao Império Romano, ou ter que governar os Estados Unidos da América numa altura em que o mundo, pelo menos, já não é unipolar. Depois podemos usar outros... Aqui as opiniões divergem, há várias opiniões, a maioria diz que o mundo está a transitar para uma multipolaridade, mas o consenso que existe é, pelo menos, já não é unipolar. Ponto primeiro. Ponto segundo. Isto tudo que eu estou a dizer começou antes do Trump, mas é importante para analisar a presidência de Trump. Os Estados Unidos da América também estavam em declínio relativo
Aqui também as datas variam. Há quem diga desde 2003 com a intervenção no Iraque, há quem diga desde 2008 com a crise económica, com a crise financeira, simbolizada pelo colapso do Lehman Brothers e depois a grande recessão. Alguns entre estas datas, os Estados Unidos da América entraram em declínio relativo. Ao mesmo tempo que outras potências estavam a ascender, e toda a gente conhece isto, a China, o caso da Rússia é um caso diferente, podemos analisar depois à parte, mas não deixa de ser um colosso militar, ainda para mais uma potência euroasiática. Também qualquer presidente norte-americano teria que gerir o declínio relativo norte-americano e a ascensão dos outros. Depois, também assistimos a um mundo com transformações políticas a nível interno, que aliás é o primeiro capítulo do nosso livro, que nós chamamos a importância, a atenção para a importância da comunidade jacksoniana, mas em vários outros países podemos ter outros nomes ou fenómenos parecidos. No fundo, é uma reação grande dentro dos partidos, no mínimo, vêm colocar seriamente sob pressão as democracias liberais, tal como nós as entendíamos. Antes de Donald Trump, isto não era tão evidente, quando pensávamos com a cabeça anterior, mas a partir de Donald Trump, depois que juntámos as peças do Brexit, que está a acontecer em vários países europeus, percebemos que há aquilo que alguém já chamou uma crise democrática, que coloca também sob grande pressão, quer a política interna, quer a política externa dos Estados. Por isso, e podia continuar, acho que estes são 3 fatores absolutamente estruturais e parecem os mais importantes, poderia continuar dando outros exemplos, mas para não demorar muito, fico por estes e depois no debate podemos aprofundar um bocadinho mais. O que é que isto tem de consequências para a tua pergunta? Tem a seguinte consequência: não ignorando que este Presidente tem um conjunto de características de preferência, de divisões sobre a política externa e sobre a ordem internacional que fazem a diferença, já lá podemos ir, qualquer Presidente norte-americano teria que gerir estes fatores mais estruturais. E por esta razão, em alguns casos, há continuidade. Por exemplo, Donald Trump não alterou o pivô asiático, que aliás começou com a Hillary Clinton como secretária de Estado, durante a administração Obama. Logo aqui estaria um elemento de continuidade. Podemos considerar que o pivô asiático é feito de uma forma diferente, basta recordar a saída da parceria Transpacífico, e que a relação com a China é possível, mas é particularmente adversarial. Mesmo antes de ser presidente e depois de forma reforçada como presidente, o aspecto que a gente mais se lembra para além da retórica é evidentemente a Guerra das Tarifas. Mas o problema principal é o mesmo, é a percepção da ascensão da China e o facto dos Estados Unidos da América cada vez mais, inclusive esta administração, mas também a administração anterior, embora com estratégias diferentes, ver a ascensão da China como principal ameaça à segurança dos Estados Unidos da América a prazo. De longe, a grande ameaça do ponto de vista americano para a segurança dos Estados Unidos da América. A outra continuidade, o Donald Trump não alterou o retraimento estratégico. Podemos também achar que está a fazer um retraimento estratégico sobre outra forma. Alguns dizem que é um retraimento estratégico sob a forma de offshore balancing, acho muito discutível, mas vale a pena equacionarmos as várias fórmulas. Mas o offshore balancing, o retraimento estratégico não mudou, é uma outra continuidade que existe na administração Trump, que significa, no fundo, como sabem, os Estados Unidos da América recuarem no seu envolvimento no exterior, na ideia que tinham entrado anteriormente numa extensão, um envolvimento excessivo no exterior, desde logo nas grandes guerras periféricas, nas guerras periféricas do Grande Médio Oriente, que também não foi o Trump que resolveu pôr fim a elas. Aliás, no caso do Iraque, o calendário de saída é negociado ainda pelo George W. Bush, e o Obama depois cumpre, e a saída do Afeganistão também, como vocês sabem, o Obama insistiu muito, só não retirou por causa dos militares. Agora, há elementos de ruptura, não me quero alongar muito, senão a resposta fica demasiado grande, mas eu ia só anunciar 4 ou 5 elementos de ruptura importantes. O primeiro é evidente, o Donald Trump tem, em alguns aspectos, uma visão da ordem internacional completamente diferente do tal consenso que vocês falavam, que existiu nos Estados Unidos da América desde a Segunda Guerra Mundial. Como nós dizemos no livro, ele é um anti-multilateralista, e a ordem multilateral é uma ordem criada pelos Estados Unidos da América.
é um protecionista, não no sentido que os outros não sejam, que os Estados Unidos da América não tenham uma tradição protecionista, como também tem a Europa, e tem a China, e tem vários outros países, mas é mais protecionista, muito mais protecionista do que todos os seus antecessores, muito mais desconfiado, não digo do comércio livre, mas pelo menos dos acordos de comércio livre que os Estados Unidos da América celebraram antes dele. Aliás, reviu o NAFTA, enterrou para já, pelo menos, a parceria Trans-Pacífico, a parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, e rasgou a parceria Trans-Pacífico, como já disse há pouco. É um presidente que vê a política externa norte-americana numa perspectiva não normativa. A ideia de que os Estados Unidos da América têm interesses e valores, e que uma da parte dos seus valores, por exemplo, traduzido numa legitimidade especial das democracias nas relações internacionais, e que a relação privilegiada dos Estados Unidos da América é com democracias, isso acabou. Ou pelo menos não é a visão deste presidente. Para este presidente há Estados poderosos, e poderoso é hard power, poder militar, e Estados não poderosos. A relação privilegiada dos Estados Unidos da América é com os Estados poderosos. China, a Rússia, e não com as democracias fracas, sem hard power, por exemplo, as europeias. Por isso há aqui um conjunto, eu poderia continuar, mas há aqui um conjunto de rupturas que este presidente, de facto, trouxe. Portanto, a resposta à tua pergunta é sim, há elementos de continuidade, pelas razões estruturais que eu disse antes, mas também sim, há mudanças grandes, eu quase diria, nós chamamos ao Trump, na questão da ordem internacional, um revolucionário. Há elementos até revolucionários na visão que o Trump tem da política externa norte-americana e da ordem internacional, da forma como ele vê a ordem internacional. Obrigado, Tiago. Eu voltava agora ao Germano e perguntava-lhe, Germano, eu agora faço a pergunta mais para o futuro. Ninguém aqui vai arriscar se ganha o Trump ou se ganha o Biden, mas eu posso perguntar, se Biden fosse presidente, é de imaginar um regresso aos anos Obama, ou com este legado todo do Trump, Biden vai ter que ser também um presidente inovador perante o tal perda de poder relativo dos Estados Unidos? Excelente pergunta. Não, obviamente que não poderia voltar aos anos Obama, porque o quadro internacional neste momento é bastante diferente. E claramente isso faz toda a diferença também. Eu diria que o Biden, sendo um candidato a presidente que se calhar eventualmente será mais parecido com o Obama naquilo que poderá ser como presidente do que a Hillary, já vou tentar explicar porquê, tem de facto um momento completamente diferente também. Como há pouco o Tiago estava a explicar, do mesmo modo que em alguns aspectos Trump, que foi uma ruptura em coisas essenciais, foi uma continuidade mais do que possamos imaginar, a verdade também é que depois de Trump, Biden não poderia voltar completamente atrás ao Obama, nomeadamente tem duas ou três coisas que eu vou aqui identificar. Uma é, embora de forma errada na concretização, Trump identificou a questão de uma grande parte do eleitorado americano sentir que estava a pagar demais, por exemplo, em relação à questão da NATO, a carregar demasiado o fardo do tal burden share. Sabemos que foi Obama que lançou o tema, mas Trump reforçou de uma forma em que, na prática, não trata como aliados aqueles que seriam aliados permanentes nos Estados Unidos, nós europeus. E a questão é, será possível voltar completamente atrás nisso? Será que Biden, como candidato, vai fazer, e mesmo que ganhe, poderia voltar atrás nessa abordagem? Creio que não. Depois, o momento é bastante diferente. Eu acho que vai ser fundamental perceber se a tal questão se vai ser ou não uma recuperação em V da economia americana. Porquê é que eu digo isto? Porque se não for em V, se não for muito rápida, e apesar da boa surpresa de em maio ter havido já uma criação de 2,5 milhões de empregos depois da brutalidade de se ter perdido mais de 40 milhões, enfim, eu acho que ainda é cedo para cantar vitória na perspectiva de, é longe de estar certo que os próximos meses também sejam de recuperação assim tanto, pode ter havido aqui um falso positivo, eu acho que a recuperação ainda vai durar bastante mais, e nesse sentido, se calhar um aspecto que vai ser muito importante na discussão da próxima eleição terá a ver com como é que o Poder Federal vai ajudar aos mais necessitados, a quem vai estar completamente desprotegido, e isso vai reforçar a tal ideia da parte social. Como há pouco estava a dizer, Trump já está a posicionar-se nisso, porque aliando à parte do nacionalismo que é mais direita,
terá esse lado social que é mais de esquerda. No caso de Biden, talvez isso possa ser uma ajuda para chegar ao lado esquerdo do Partido Democrata. E aí chega a questão da comparação Hillary-Biden. O que é que falhou com Hillary? Foi que não conseguiu mobilizar todo o campo Sanders, uma parte do campo Sanders que votou, os tais 45% de democratas que votaram em Sanders em 2016, alguns deles, não se sabe exatamente quantos, mas uma percentagem não maioritária, mas significativa, não se terá mobilizado e achou que entre Hillary e Trump nem valia a pena votar, e não foi votar. Biden não pode ter essa omissão. Biden tem que conseguir mobilizar todo o campo Sanders para conseguir bater Trump. Se o fizer, se mobilizar todo o campo Sanders, neste momento, os estudos de opinião mostram que há uma maioria social na América a desejar a não reeleição de Trump. Sabemos que isso não significa que isso vai acontecer. Já agora, rapidamente para explicar, neste momento o que as sondagens dizem, dão uma vantagem que não é real, porque, enfim, olhando para os resultados das últimas eleições presidenciais americanas, elas são sempre bastante equilibradas e, portanto, não acredito que Biden fosse ganhar a Trump por 10, 14 pontos, como algumas sondagens mostram no último dia. Não, isso não acontecerá certamente. No entanto, o que isso aponta é também, vai ao encontro também do que tem sido a presidência de Trump. Este tem sido um presidente que não tem a maioria do país a seu favor, mas tem uma base muito fiel e segura na casa dos 35%, 40%. E o que é que as sondagens também dizem? Dizem que, embora isso seja minoritário, é mais fiel e mais fixo, ou seja, o que as sondagens dizem é que os votantes de Trump votam Trump por Trump e não contra Biden. E os tais, naquela sondagem CNN, 55% ou noutras 50% a dar Biden, não é propriamente por Biden, mas 60% a 70% desses votantes Biden são contra Trump. Ou seja, aqui a questão está na mobilização. Né? E essa Germano, mobilização... deixa-me só aproveitar para passar a palavra. Deixa-me só aproveitar a tua deixa para passar a palavra à Diana. Diana, consideras que estes 3, 4 meses da pandemia do Covid alteraram completamente o panorama das eleições americanas? Ou seja, a relação de forças, as probabilidades de Trump ser reeleito, as probabilidades de Biden chegar à Casa Branca, tudo foi baralhado, ou a pandemia veio, é simplesmente um fenómeno que vai passar e em novembro é tudo igual ao que era em março? Bom, a pandemia de alguma maneira já estão a ouvir melhor agora? Sim. Pronto. A pandemia já baralhou profundamente as eleições americanas. Deixem-me dizer-vos que em fevereiro, março, os números de aprovação do Donald Trump eram perfeitamente astronómicos para um presidente com as características dele. Esses números em abril ainda não estavam a decair da maneira que estão a decair agora, mas acho que se pode dizer sim que a pandemia veio baralhar, digamos, as eleições em dois aspectos. O primeiro é que havia uma narrativa de campanha que Trump tem estado a compor ao longo destes 4 anos, que era uma narrativa que tinha, digamos, como fator essencial essa grande, o ótimo momento económico que os Estados Unidos estavam a passar, que agora não existe, e, portanto, quer dizer, só esse fator retira uma vantagem competitiva enorme a Donald Trump. Há outra coisa que mudou também, que é a forma como as pessoas, como o público tem percepcionado a maneira como Trump tem gerido a pandemia. Ao princípio era muito mais positiva do que é agora, razão pela qual ele deixou de fazer as conferências de imprensa com a frequência que fazia, ainda que, deixem-me lembrar-vos que as medidas de confinamento, desconfinamento, saúde pública, etc., não são tomadas pela Casa Branca e são tomadas pelos Estados, e portanto temos todos a percepção que há aqui um fator fundamental que vai ter consequências nos resultados eleitorais, que é a maneira como a economia americana se vai desenvolver nos próximos meses. Ninguém está à espera que em novembro esteja pujante e com pleno emprego, mas pode
pode fazer aqueles tais crescimentos que temos muito ouvido falar, mas que são sempre bons para exemplificar-se, pode ser uma economia que cresce em V, que cada vez pelos vistos há menos probabilidades de acontecer, que vai muito rapidamente ao fundo, mas sobe muito rapidamente também, pode ser em L, vai ao fundo e vai descendo e vai se mantendo em baixo muito devagarinho, e pode ser em U, em que há um fundo e há uma subida lenta, mas consistente da economia americana. Portanto, esse fator também vai ser importante. Agora, há uma coisa que é interessante dizer em relação a esta campanha eleitoral, a Trump e a Biden. A primeira coisa é que, quando nós começamos a olhar um bocadinho para as sondagens, para além daquelas sondagens, e deixem-me olhar agora aqui para a minha cábula, para além das sondagens daquelas que dizem quantos pontos vai à frente, que candidato é que vai à frente, eu gostava de vos dizer que no final de abril, e estas sondagens são da Gallup, que é a empresa de sondagens mais credível americana, o Trump ainda tinha 46% da confiança dos americanos. É a tal base de apoio de que o Germano estava a falar. É evidente que esta base de apoio pode diminuir se as coisas correrem muito mal, mas pode manter-se. Essa é a primeira das questões. A segunda questão que é muito importante é: o Trump está a reconstruir a sua narrativa de campanha, com 3 elementos essenciais. O primeiro, que foi o primeiro que apareceu nesta nova fase, é a China. O Trump transformou o confronto dos Estados Unidos com a China num tema de campanha permanente, ou seja, os Estados Unidos culpam a China pela expansão do vírus e pela chegada do vírus aos Estados Unidos, e portanto a China é um inimigo comum a partir deste momento dos Estados Unidos, porque fez uma coisa aos Estados Unidos que do ponto de vista de Trump é imperdoável. E a verdade é que as sondagens dizem que a esmagadora maioria dos americanos, inclusive alguns apoiantes de Biden, acham que esta narrativa é uma narrativa credível, que de facto a China é o inimigo comum dos Estados Unidos. E isso dá alguma dinâmica à campanha. A segunda narrativa tem a ver com os riots, os motins que houve. Eu não estou a falar dos protestos pacíficos. É importante fazer aqui uma diferenciação, porque as pessoas têm todo o direito de protestar, ainda mais num cenário destes, e eu penso que não há nenhum presidente da República, por mais invulgar que seja, como o Germano lhe chama, que possa ir contra isso, mas há uma narrativa de que os Estados Unidos vão precisar outra vez do restabelecimento da lei e da ordem, que é um tema da campanha eleitoral em 2016, que, como nós sabemos também muito bem, teve uma importância muito forte para a base de apoio de Donald Trump. E o terceiro ponto foi um ponto que o Germano focou, que não é um ponto novo, ao contrário do que se possa pensar, é um ponto pouco destacado e que nem sequer é um ponto ausente na direita americana, que é a questão das ajudas sociais. Ainda que os Estados Unidos e que o eleitorado de Trump seja um eleitorado que à partida não seja a favor de uma grande intromissão do Estado na vida das pessoas, o Estado, quer ao nível estadual, quer ao nível federal, serve precisamente para, nas alturas de emergência, não é em todas as alturas, ser capaz de trazer, no fundo, a população americana para o sítio onde estava. E, portanto, este nível social, que nunca esteve ausente do discurso de Trump, nem na campanha eleitoral, eu estava-me aqui a tentar lembrar, eu penso que foi o segundo State of the Union Address, foi essencialmente sobre questões sociais, o que não é de menos importância, porque, como vocês sabem, o State of the Union é um momento em que o Presidente vê o que fez, pensa no que fez e pensa no que quer vir a fazer, e portanto esse apoio social, que não vai ser nunca parecido com o apoio social europeu, vai ser de uma forma completamente diferente, com
muito mais apoio à iniciativa privada do que aos cidadãos em concreto, que vai ser muito mais de apoio a instituições de caridade social que depois podem comunitariamente ajudar os seus cidadãos. Eu penso que estes são os 3 novos temas de campanha e penso que nesse aspecto Trump está em grande forma, conseguiu mudar a seu favor um conjunto conseguiu encontrar 3 linhas narrativas que podem ser muito importantes no espaço curto. Só uma nota. Obrigado, Diana. Deixa-me passar a palavra um bocadinho ao Tiago. Deixa-me só deixar uma ponta para o Tiago. Ao contrário, Joe Biden é um candidato quase desaparecido. Pois, é que tiraste-me a minha deixa do moderador, percebeste? Eu ia perguntar ao Tiago. Porquê é que o Biden está a perder a oportunidade de aparecer como alternativa ao tal caos do Trump, com pouco método agora? Vamos lá ver. Há aqui várias dimensões. A primeira, mais de imediata, é a seguinte. Não é para mim líquido que até há pouco tempo o Biden tenha feito mal ao manter-se desaparecido. Aquela velha máxima atribuída ao Napoleão: nunca interrompas o inimigo quando está a cometer erros. E a gestão pública da pandemia, a parte sanitária do Trump, estava a ser particularmente desastrosa. A Diana já falou sobre isso. Independentemente de facto da competência principal ser dos Estados, o Trump apareceu no centro mediático da gestão da pandemia, que, portanto, para todos os efeitos, ficou como o centro da gestão da pandemia, embora depois nós sabemos que a prática não era assim. Portanto, até há pouco tempo, não acho necessariamente mal o certo desaparecimento do Biden. A questão é daqui para a frente. Ou seja, ele não pode estar desaparecido até novembro. Houve ali uma altura que se calhar fez bem, mas não pode continuar desaparecido. Mas aqui há várias questões importantes que o Biden tem que gerir. Primeiro aspecto, nós sabemos, isto para um bocadinho contra, não é bem contra, mas para criar matizes à opinião de que o Biden é um péssimo candidato porque não tem energia nem carisma, o que em parte é verdade. Mas primeiro aspecto, nós sabemos pelos estudos que existem que o Biden é, de longe, de todos os candidatos possíveis democratas, aquele que mais entra nas várias coligações de possíveis eleitores nas próximas eleições de novembro. Chamamos de eleitores democratas, mas já vamos ver que transcende bastante o Partido Democrata. Entra bem nos afro-americanos, entra bem nos hispânicos, entra bem nas mulheres, entra bem nos homens, nos trabalhadores de colarinho azul, trabalhadores de colarinho branco, entra bem nos mais velhos, entra menos bem nos jovens, tem um problema. Entra bem nos instruídos, entra bem nos poucos instruídos, nos mais ricos, nos menos ricos, ou seja, ele tem uma grande vantagem. E eu penso que uma grande cautela dele é como é que se consegue ter estas 20 bolas no ar, por mais talento que a pessoa possa ter para o equilibrismo no circo. É muito difícil ter 20 bolas no ar ao mesmo tempo. E às vezes a melhor maneira de ter 20 bolas, de não deixar cair as bolas, é ser discreto. Tem que gerir bem isto, mas não pode fazer este morto até novembro. Mas também não pode alienar os seus apoiantes. Ainda agora vimos quando ele tentou falar, e para mim até bastante bem, um discurso bastante bem, por causa da questão dos protestos, teve logo alguns grupos mais radicais de esquerda a dizer que ele tinha sido muito grande e a criticá-lo e a dizer que não iam votar nele. Segundo aspecto, sinceramente, não desvalorizando a importância que tem o candidato e o carisma do candidato, eu acho que nestas eleições, estas eleições vão ser bastante diferentes de várias outras que nós vimos no passado. Nestas eleições, mais do que Trump versus Biden, o que vai haver é o Trump contra Trump, ou seja, os apoiantes do Trump e o grupo dos anti-Trump. De alguma maneira, até foi a Diana que me chamou a atenção para isto. Há 2 fenómenos a acontecer na política ocidental. Um, que podemos chamar de tribalismo, que é uma criação de uma sociedade dividida entre 2 tribos completamente diferentes, irreconciliáveis, e que têm visões completamente diferentes sobre o país, a sociedade, os seus valores e o futuro do país. E isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Depois há um outro fenómeno, que é o fenómeno de fragmentação, que é diferente do que acontece em vários outros países, mas vamos deixar isso agora de parte. Nos Estados Unidos da América, eu acho que partimos da ideia de tribalismo, e alguns até chamam o tribalismo identitário, é uma boa forma de ter um conceito que nos oriente na análise do que está a acontecer, do que pode acontecer em novembro.
Quer isto dizer o quê em termos muito práticos? Quer isto dizer que as próximas eleições não vão ser decididas por os eleitores que escolhem o Trump ou o Biden. As próximas eleições vão ser decididas pelos eleitores que escolhem o Trump, portanto, a tribo para o Trump, e os eleitores que não querem o Trump nem por nada, portanto, a tribo anti-Trump. E a capacidade que cada um tiver de levar a sua tribo, os elementos da sua tribo, de facto a votar em novembro, quanto a mim vai decidir as eleições. E nós sabemos que a tribo Trump está fortemente mobilizada e vai votar em massa. É verdade que há ali 4, 5% de pessoas que votaram no Trump em 2016 e dizem que agora não vão votar. E é muito importante isto em alguns estados porque a vitória dele foi à pele, como sabem, já lá podemos ir, inclusive em alguns da cintura da ferrugem. O que nós não sabemos é se os anti-Trump, e é mais disto, é mais do que democratas, mais do que Biden, sei que não valorizava tanto a dimensão Biden, são os, a não ser na questão das coligações, são os anti-Trump, nós não sabemos se depois chegam a novembro e vão de facto votar. E o histórico das últimas eleições não é muito favorável, porque nós sabemos que, por exemplo, no Wisconsin ou no Michigan, bastava, ou mesmo na Pensilvânia, bastava que uma porcentagem muito pequena destes, que eram eleitores tradicionais do Partido Democrata, tivessem ido de facto votar, que não foram, ficaram em casa. Uma porcentagem parecida, por exemplo, dos que foram votar no Obama, nas duas eleições anteriores, para a Hillary Clinton ter ganho mesmo no colégio eleitoral. Por isso eu acho, para concluir e resumir a ideia principal, eu acho que nesta tribalização da política norte-americana, a grande luta vai ser entre a tribo pró-Trump e a tribo anti-Trump. E do ponto de vista do tribo anti-Trump, o Biden, não sendo irrelevante, não é a questão fundamental. Vai ser... Alguém já chamou a esta eleição uma espécie de referendo, acho que é referendo a Trump. E eu acho que não é que é bem visto. Tiago, só para ganharmos tempo e antes de passarmos para perguntas de quem está a assistir, eu começava por ti e depois passava para a Diana e para o Germano muito rapidamente. Estes motins e depois também os protestos pacíficos, por causa da questão racial da morte de George Floyd às mãos da polícia, é uma coisa que já vimos outras vezes na América, mas achas que de alguma forma pode pesar nessa mobilização anti ou pró-Trump? Acho que sim. Esse é o efeito mais importante do que está a acontecer neste momento, quer dizer, o mais importante é o facto em si mesmo e a reação contra uma coisa verdadeiramente odiosa que existe persistentemente nos Estados Unidos da América, como noutras sociedades, e tem sido a espalhar, que é o racismo e atos violentos contra, neste caso, afro-americanos. Mas tirando esse aspecto, que é o mais importante, do ponto de vista político e eleitoral, a questão mais importante é precisamente essa, é o efeito que isto tem na mobilização. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a tribo Trump está forte, ainda ficou mais mobilizada com a mensagem lei e ordem do presidente Trump. Nós sabemos que a tribo anti-Trump tem potencial para ficar mais mobilizada com o que está a acontecer, mas não temos a certeza, porque é preciso que os estudos demonstrem isso e os estudos ainda não demonstram isso. Claro. O que é que nós sabemos? É só uma coisa rápida, mas é muito rápido. O que é que nós podemos também saber, que é no fundo uma analogia histórica, é que em 68, quando isto aconteceu, depois do assassinato de Martin Luther King, curiosamente, as pessoas falam muito do exemplo do Nixon, o Nixon ganhou, mas ganhou por pouco, mas o Nixon não era presidente, pelo contrário, o presidente era um democrata. O Nixon era o challenger. Portanto, quem está na posição do Nixon agora é o Biden, não é o Trump. O Trump é presidente. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o exemplo de 68 não beneficia o Trump, pelo contrário, prejudica. Muito bem. Diana, a mesma pergunta? Vou aqui pôr o som. Eu apesar de concordar com o Tiago, que é uma espécie de tribalização nos Estados Unidos, polarização, que quer no fundo dizer que é uma polarização social enorme, enfim, que vai de alguma maneira influenciar estas eleições. O que eu não consigo ainda perceber, ou que acho que é difícil de perceber, é o que é esta tribo anti-Trump. E o voto anti alguém pode verdadeiramente ter influência ou não. Eu acho que a primeira grande oportunidade perdida de regressar do seu
aparente confinamento pré-eleitoral que o Biden teve, ele perdeu-a. Porque se havia assunto em que o Biden poderia ter tido, digamos, uma influência forte e ter efetivamente atacado o Trump de uma maneira, digamos, eficaz, era precisamente esta, e por algum motivo, por um lado o Tiago poderá ter razão, porque quer ter 20 bolas na mão ao mesmo tempo e se calhar o melhor é não fazer muito barulho, mas por outro lado, porque mais uma vez eu acho que aqui a responsabilidade também passa pelo Trump, que é um mestre da mediatização. O Trump não deixa lugar para mais ninguém. Pronto, e acho que isso tem prejudicado profundamente a campanha do Biden. Agora, se essa tribo anti-Trump se mobiliza, quem é, o que é capaz de fazer para tirar o Trump do poder, e se o Biden é um candidato suficientemente interessante para mobilizar minimamente, para criar um mínimo de confiança, ainda estamos para ver. O Trump, ao contrário do Biden, não conseguiu, ainda que tenha lutado um pouco pela atenção mediática, não o conseguiu. O Trump fez exatamente o contrário. Apresentou-se como candidato da lei e da ordem, e apesar do Tiago ter feito uma análise perfeitamente correta, o Nixon ganhou precisamente por se apresentar como o presidente da lei e da ordem, ainda que momento, e ameaçando inclusivamente, exageradamente, pôr os militares na rua, para travar os motins, etc, etc. E, portanto, a mim parece-me que o que nós estamos sempre a ver aqui do ponto de vista eleitoral é um Trump que parece que tem sempre uma resposta pronta para pode não agradar toda a gente, e não agrada com certeza, até porque é um discurso, não nos esqueçamos, Donald Trump é um populista relativamente radicalizado em alguns aspectos, e com certeza que o seu discurso não é um discurso de união, não é um discurso nacional, não é um discurso que agrada a todos. Estes motins também não de forma nenhuma a favorecer Biden, que devia ter aparecido neste momento. E há aqui uma coisa que nós não falámos e que o Germano é muito bom a falar deste assunto, que eu acho que gostava de deixar para ele, que é o Biden neste momento tem umas sondagens bastante favoráveis no Battleground State. A questão prende-se com: terá Biden estratégia para segurar esta vantagem ou não? Germano, aproveita lá, responda à Diana, mas também ao caso Floyd, como é que influencia a América. Muito bem. As duas coisas, foi uma bola perfeita mesmo, Diana. Porque é exatamente isso, ou seja, ainda hoje saiu uma série de sondagens do Battleground State da CNBC que dá vantagem ao Biden em todos, mas calma, são vantagens relativamente curtas, exceto na Flórida, em que ele tem, aparece nessa com 7 pontos, nas restantes, Carolina do Norte, o Arizona, que agora é um Battleground State, não o foi durante 2 décadas, há 20 anos seguidos, que o candidato presidencial republicano ganha facilmente no Arizona, desde a reeleição do Clinton, e agora está com Battleground State. E nos outros, nos 3 onde Trump inesperadamente ganhou a Iowa, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, o Biden está à frente, mas estamos a falar de diferenças de 2, 3, 4 pontos. Percebemos claramente que isso é esta distância. Numa sondagem vale muito pouco, ou seja, é empate técnico, e sim, acho que Trump pode ter a bola do seu lado para resolver. No entanto, como há pouco bem explicou o Tiago, o Joe Biden seria talvez a única hipótese democrata para ser forte nos estados decisivos, porque é normal neste momento, olhando para as últimas semanas absolutamente realmente significativas, marcantes, perturbadoras nas ruas americanas, podemos pensar que, por exemplo, uma questão como o racismo, por exemplo, os negros vão ser decisivos na eleição. Não acho. Os negros, como sabemos, não serão decisivos na Rust Belt, que são estados que têm numa composição demográfica relativamente poucos negros, menos que a média nacional. Eu diria que para Biden bater Trump nos estados decisivos terá que ser forte precisamente no eleitorado branco, onde os democratas desempenharam mal com Hillary.
Respondendo então, Zinida, à questão se vai favorecer ou não. Estou globalmente de acordo, sobretudo com o Tiago, também com a Diana, com a análise, ou seja, acho que se calhar Trump poderá beneficiar por energizar a sua base. Ele estava a precisar disso, porque a gestão da pandemia estava a correr mal, porque os efeitos económicos da pandemia colocam em risco nos estados decisivos. Isso é um game change, não se estava à espera que isso acontecesse até novembro antes da pandemia, e porque também, de alguma maneira, Trump precisava de recuperar uma certa narrativa e sabe que para uma parte da sua base, não toda, mas uma parte significativa, essa narrativa de ordem nas ruas é fundamental e é preciso um tipo a pôr ordens nas ruas, e pela forma como as minorias estão a ganhar força, isso estava em perigo. A base de Trump viu quase como uma afronta à ascensão das minorias, por exemplo, durante os anos Obama, na política de discriminação positiva, e para isso é mais fácil Trump fazer esse discurso. No entanto, não posso ignorar que as sondagens que saíram a seguir aos riots colocaram Trump com um mínimo de aprovação em ano e meio. Sabíamos que isso pode ser, enfim, enganador, mas eu, ao contrário, as sondagens estão com má fama, as pessoas dizem, as sondagens falham sempre. Não, se olharmos para o histórico, curiosamente as sondagens acertam quase sempre. A questão de 2016 foi muito específica naqueles 3 estados, mas depois falamos disso. Obrigado. Rodrigo, provavelmente passava para ti a palavra para moderares com alguém que quer fazer perguntas. Sim, se calhar passamos agora perguntas para as pessoas. Se quiserem ligar o áudio, ordeiramente, põem a alternativa se preferirem escrever, no escrever a pergunta e eu depois passo aos moderadores, aos participantes. Portanto, abrimos aqui se calhar as perguntas das pessoas. Se as houver. Olha, Rodrigo, se não houver, eu faço. Há perguntas? Parece que temos aqui. Posso? Sim. Ok. Boa noite a todos e obrigado pela apresentação. A política externa, eu não sou a pessoa que acompanha diariamente a política dos Estados Unidos e por isso também tenho mais curiosidade. Desculpa interromper. Vi a questão da imagem, porque só aparece o nome do jornal. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Falava da questão da política externa dos Estados Unidos. Enquanto pessoa que acompanha vagamente a política norte-americana, pareceu-me que nas últimas eleições, ao Trump tentar virar para dentro a sua forma de ganhar a eleição, acabou por também mostrar ao que é que vinha. A minha questão é, até que ponto é que a política externa será relevante nesta campanha, seja relativamente ao foco na Ásia ou na Europa? E se isso acontecer, se houver uma campanha com algum duelo acerca do mundo, das alianças ou da geopolítica, até que ponto é que os candidatos divergirão? Até que ponto é que um candidato será mais europeu ou asiático, entre aspas, do que o outro? Muito obrigado outra vez pela apresentação. Não sei se... Tenho aqui também uma pergunta do Rui Henrique Santos. A vitória de Trump em 2006 foi vista como um episódio ou lapso histórico, o que dizer de um segundo mandato? Deixo também para vocês a pergunta. E não sei se alguém... Não, já podemos avançar com estas duas e passar, não sei, a Diana, se calhar, primeiro? Ou se alguém tiver preferência. Boa tarde a todos. Obrigado pela moderação, obrigado pelo convite. Eu tinha aqui duas questões que também já foram aqui um bocadinho afloradas. Ontem, ou hoje, o Presidente da Reserva Federal disse que os Estados Unidos entraram em recessão, que a recessão económica vai agravar-se e será longa. Isto poderá ter reflexos. Estamos a poucos meses das eleições, portanto, a 5 meses, 5, 6 meses. Por outro lado, também o facto do Partido Democrático ter-se apresentado, sobretudo desde as intercalares de há quase 2 anos, para o Congresso,
mais dividido que nunca. A composição da maioria democrática na Câmara é bem o espelho dessa fragmentação. O aparecimento de mais de 20 candidatos às primárias foi outro exemplo. Um partido que tem sido caracterizado essencialmente por uma linha mais tradicionalista, centrista, liberal, mas agora também por setores socialistas, movimentos de causas sociais como LGBTI, ecologistas. Bernie Sanders era um representante de um eleitorado semelhante ao de Trump. Eu lembro-me na altura, portanto em 2016, que foi feita essa comparação. Trabalhadores, classe média baixa. No meio disto tudo, como é que Joe Biden conseguirá congregar um amplo movimento de apoio até à convenção democrata de mês de agosto e depois no confronto direto com Donald Trump? Obrigado. Luís, obrigado pelas perguntas. Se calhar ficamos por aqui e passamos agora a palavra aos panelistas novamente. Se alguém tiver preferência por começar, por abordar estes temas. Eu posso começar então aqui pela parte da política externa para dizer o seguinte: a grande questão de política externa, na verdade é uma questão de política externa com impacto na política interna, que vai estar em jogo é a China. Há outras questões importantes, mas no sentido da pergunta, em que a pergunta foi feita, estou a ver aqui o Rodrigo, no sentido em que a pergunta foi feita, o principal, geralmente, como sabem, a política externa não tem grande impacto nas eleições presidenciais norte-americanas. Aqueles estudos que vocês conhecem antes das eleições perguntam aos eleitores americanos, deste conjunto de fatores, qual é que vai influenciar o seu voto? A política externa surge sempre cá para baixo, há algumas exceções. Logo a seguir, por exemplo, vimos isso sobretudo em períodos críticos, como o sistema de guerra do Iraque, no imediato, enfim, mas isso é exceção. O Vietnã nos anos 60, mas isso é exceção. A regra conta pouco. Neste caso, eu acho que há um assunto de política externa, acho porque é o que os estudos dizem, que é um assunto de política externa que vai ter alguma importância, e é a questão da China. Como a Diana já disse, as sondagens demonstram que um número muito considerável de norte-americanos, crescente e significativo, considera a China um problema e uma ameaça para os Estados Unidos da América. Portanto, esta questão vai ter importância. E aqui, o que nós vemos, pelo que os dois candidatos têm dito, é que os dois são muito duros em relação à China. Mas também sabemos que o Partido Democrata, historicamente, tem uma história menos favorável para se apresentar como duro em relação à China face aos eleitores norte-americanos. Não nos podemos esquecer que foram presidentes democratas, começado pelo Bill Clinton, até mais do que o Barack Obama, foram presidentes democratas que criaram aquela ideia que dos Estados Unidos da América hoje parece cada vez mais fantasiosa, que se abríssemos a ordem internacional à China, se abríssemos a economia internacional à China, ela iria acabar por se liberalizar politicamente, iria acabar por se ocidentalizar e tornar-se uma igual a nós. Claro que isto não entra na cabeça de ninguém, quem conhecer minimamente a história da China percebe que isto é quase um pensamento infantil, mas foi isto que se pensou durante algum tempo. E ficou muito associado nos Estados Unidos da América aos democratas. Portanto, aqui a vantagem é para o Trump. E o Trump tem ainda uma outra vantagem, é que já anda a falar disto há muito tempo, desde a campanha eleitoral, que na verdade até antes, mas pronto, de forma sistematizada e bastante clara, pelo menos desde a campanha eleitoral. E agora parece que para o eleitor americano, menos atento às questões políticas externas, parece, não estou a dizer que é isto, mas parece para esses eleitores, na cabeça deles, que a pandemia vai dar razão ao Trump. Daí eu acho que há um fator político externo importante que vai beneficiar o Donald Trump. Em relação ao resto, eu não me vou alongar porque não tem a ver com a pergunta, mas claramente vocês podem ver isto, por exemplo, na página do Council of Foreign Relations, ou na página da Foreign Affairs, ou na página da Foreign Policy, tem bons resumos sobre as posições de cada um dos candidatos à política externa e são visões substancialmente diferentes. Como é que isto depois se traduz no exercício do poder, demorava algum tempo mais a analisar. Mas são duas visões completamente diferentes que nós podemos
talvez simplificar da seguinte maneira. As propostas do Joe Biden, em larga medida, correspondem àquilo que eles chamam lá o playbook, ou seja, a tradição da política externa norte-americana desde a Segunda Guerra Mundial, com as adaptações por razões estruturais que eu falei há pouco. A do Trump é uma ruptura com essa tradição de política externa, em larga medida nas linhas que eu referi há pouco. O que é que eu acho que aqui é particularmente importante? E porque há bocado esqueci-me de dizer e agora gostava de dizer. A questão da relação com os aliados. Isto é particularmente importante para a Europa e para Portugal. E aqui há uma diferença fundamental, que é, enquanto o Joe Biden defende preto no branco não só a importância das alianças permanentes dos Estados Unidos da América, como mesmo o reforço dessas alianças, porque, aliás, faz sentido, uma forma de gerir estratégica é precisamente reforçar as alianças com as potências regionais aliadas, o Donald Trump continua a ter uma visão muito crítica dos aliados permanentes dos Estados Unidos da América, alguns em especial, mas em geral é muito desconfiado das alianças permanentes. Ele considera que são amarras que retiram aos Estados Unidos da América a liberdade de usar o seu poder em nome dos seus interesses de forma completamente livre. E é verdade que há uma diferença entre retórica e prática política. Em muitos casos dessas alianças, o caso da NATO, não me vou alongar agora sobre isso, mas há uma diferença enorme entre o que é a retórica do Trump em relação à NATO e o que é depois a prática das políticas norte-americanas desta administração em relação à NATO. É a noite e o dia, mas não há dúvida que, do ponto de vista das alianças dos Estados Unidos da América, esse magnífico sistema de alianças sem precedente, acho que foi na história, os Estados Unidos da América foram construindo desde a Segunda Guerra Mundial e que é um dos seus grandes trunfos, aí não quer dizer que isto tenha grande impacto do ponto de vista de quem vai votar, mas tem impacto do ponto de vista do país, e eu acho que há uma diferença fundamental, talvez mesmo a mais importante de todas. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, antes de passarmos a nova ronda. Temos aqui mais perguntas. Posso só acrescentar uma coisa? Sim. Eu estou completamente de acordo com aquilo que o Tiago disse, não acrescentaria nem tiraria ponto nenhum. Eu acho que a China passou para a política interna americana e, portanto, vai ter influência desta vez nas eleições, ainda que não seja o fator mais importante. Agora, há aqui um dado curioso, que também nos mostra que a forma de votar dos americanos mudou radicalmente nos últimos anos. A Gallup, que é a tal empresa de sondagens de que eu já falei, tem uma coisa muito interessante que vocês, se estiverem interessados, deveriam ver, porque mostra as grandes tendências dos Estados Unidos desde muito atrás, mas eu estive a ver apenas as tendências que vão de 2008 a 2020, portanto os dois mandatos em que o Obama foi eleito, o mandato em que Trump foi eleito e o momento em que nós estamos agora. E o voto económico, ou seja, o número de pessoas que votava por razões económicas em 2008, portanto quando o Barack Obama foi eleito a primeira vez, era de 61%. 61%. E já tinha descido um bocadinho. O voto económico durante décadas foi a razão mais importante para levar os americanos às urnas. Em 2012, depois da crise de 2008, foi de 72%. Foi o ponto mais alto sempre do voto económico dos Estados Unidos. Em 2016, passou para 40%. E agora, em 2018, em abril de 2020, em abril de 2020, portanto, 2 meses antes do momento em que nós estamos, o voto económico, ainda com estes problemas todos que a América vai enfrentar, é apenas de 13%. 13%. Portanto, nós, em 8 anos, passámos de 72% dos eleitores que vão votar, cuja principal razão para votarem num candidato é a economia, para 13%. 13%. Isto é uma mudança profunda na sociedade americana, é uma mudança que já reflete os mandatos
o segundo mandato do Barack Obama e o primeiro mandato do Donald Trump, e que mostra que, e isto já é uma interpretação minha, já não é a Gallup que diz, já sou eu que digo, é que o voto emocional e o voto intuitivo passaram a ter uma preponderância enorme na América. E isto faz com que seja tudo muito mais imponderável do que era há muitos anos atrás. Independentemente de ser por razões pró ou anti-Trump, ou pró ou antidemocrata, ou Biden ou Trump, ou seja o que for, quer dizer, nós vamos ver os americanos votar em 2020 de uma forma muito mais emotiva, de uma forma que reflita muito mais as suas vidas, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista de onde é que eles se encontram na cadeia e na mobilidade social, da forma como a sua vida ascendeu ou não ascendeu nos anos Trump. Quer dizer, há aqui um conjunto muito difícil de identificar de razões que levam as pessoas agora a votar que não existiam. E este estudo está por fazer. E é isto que nós vamos ter que começar a pensar daqui para a frente quando quisermos pensar verdadeiramente nas eleições americanas. Eu gostava de sublinhar também, e com isto termino, o ponto do Tiago, de que o Trump parece, eu até diria mais, o Trump parece ter uma especial inapetência, para dizer o mínimo, para lidar com a Europa. O mesmo se passa um bocadinho do outro lado do Atlântico, e embora também acho que isto não vai influenciar os eleitores americanos, vai influenciar profundamente o sistema internacional. Ora, se nós já vimos desde Barack Obama que há uma transição do poder do Ocidente para o Oriente, mais especificamente para a Ásia, então estamos a ver que, como para o Donald Trump, aquilo que mais importa é a política de poder, a power politics pura e dura, a Europa, no seu formato de poder normativo, de poder, por exemplo, de poder de soft power, do qual a Europa ainda não conseguiu sair, ainda que neste momento haja algumas tentativas de ir por esse caminho, vai ter uma influência nefasta nas relações entre os Estados Unidos da Europa e a Europa daqui para a frente. Já teve e vai voltar a ter. Ainda que o Germano também tenha razão, a NATO da maneira que estava era insustentável. E, estranhamente, Trump tornou a NATO muito mais sustentável, não só porque os europeus passaram a contribuir mais, como os americanos passaram a contribuir mais também. Agora, deixou foi de ser uma aliança de democracias como era, com conteúdo normativo, e passou a ser uma aliança militar que tem como finalidade máxima estancar a Rússia e não a deixar chegar mais para o Ocidente. E já agora gostei muito de o ver, Rui Guilherme, há muito tempo. E obrigada pelas vossas perguntas. Muito obrigado. Só avançar aqui com uma coisa em relação ao que a Diana e o Tiago disseram, antes de passar para as perguntas, é muito rápido. Concordando completamente com o que disseram, eu vou até mais longe, recordo, como disse o Tiago e bem, o Biden também tem sido especialmente duro com a China. Convido-vos a ver os anúncios que a campanha Biden já fez sobre isso. Eles são particularmente duros, que vai um pouco dentro da estratégia, ou melhor, do receio da campanha Biden de, como o Trump explora bem a ideia de os democratas não são tão duros como eu sou com os inimigos ou rivais da América, se mudassem para os democratas, isso ia ser um retrocesso. E com medo disso, o Biden está claramente também a fazer um discurso bastante duro em relação à China. Qual é aqui a questão? Muito provavelmente, perante a diabolização que Trump está a fazer em relação à China, será uma aposta falhada para Biden, porque na comparação, um eleitor americano receoso com a China, entre o Trump e o Biden, se calhar vai preferir o Trump. Muito rapidamente, porque acho que de facto que a questão da política externa não será decisiva para esta eleição. Vou só ler aqui, é muito rápido. Para mim, na minha opinião, são os principais trunfos e problemas dos dois candidatos.
Os principais trunfos do Trump, como referi, realmente é a base super fiel e mobilizada, claramente. Dentro também disso, especificamente uma máquina eleitoral forte e milícias digitais particularmente agressivas. Isso foi decisivo em 2016, se calhar vai ser ainda mais em 2020. Uma perspectiva de recuperação económica até novembro, como disse há pouco, já não haverá tempo de recuperar tudo certamente do que se perdeu, a brutalidade que se perdeu nestes meses, mas se houver uma dinâmica de crescimento e se houver meses de recorde de criação de emprego, o que é normal porque houve um recorde enorme de perda, isso pode ser, na percepção no momento, até favorecer Trump, embora isso na altura neste momento não pareça. Depois o que eu diria é uma espécie de síndrome de Estocolmo, que de alguma maneira todos sentimos, e certamente os adversários de Trump sentem, que é, no final disto, ele vai acabar por ganhar e se perder não vai aceitar a derrota. Já uma das questões que se está a colocar é, não se imagina que Trump, pela sua maneira de ser, vá aceitar pacificamente uma derrota e ele já estará a preparar, numa perspectiva de perder nas urnas, um caminho de isto não foi legal e preparar essa sua base, que é de facto muito significativa no todo da sociedade, para não a aceitar pacificamente. Depois, naturalmente, que ser presidente é uma vantagem porque dita a agenda. No caso de Biden, eu identificava 5 grandes trunfos. É que, se olharmos para o registro histórico, ele parece-me já bastante sólido. Faço notar que nas últimas 7 eleições presidenciais americanas, o candidato democrata teve a maioria do voto popular em 6 delas. Desde 1992, só em 2004, o republicano teve mais votos que o democrata, foi Bush filho contra Kerry. Sucede que em 2 dessas 6 vezes o candidato democrata não foi eleito, apesar de ter tido mais votos. Hillary em 2016 e Gore em 2000. Mas, enfim, parece-me um princípio de bom senso que quem tem mais votos, em princípio, tenha mais hipóteses de ganhar. E este caminho, que as sondagens mostram também, faz-me imaginar que será mais provável, neste momento, que Biden tenha mais votos que Trump, mas, enfim, não sabemos. No caso mais específico, o universo eleitoral, como estávamos a falar há pouco, de Biden, pode ser superior ao de Trump, é menos fixo e menos mobilizado, e isso pode fazer a grande diferença. Há um outro ponto que eu no início abordei, mas não desenvolvi, que tem a ver com a vacina Hillary. Ou seja, será que a esquerda desta vez vai querer voltar a ser culpabilizada por omissão por uma eleição de Trump? E Biden, nas primárias, mostrou uma inesperada capacidade de juntar sensibilidades, e Sanders parece ter uma melhor relação até pessoal com Biden do que tinha com Hillary. Sabemos que os candidatos não são donos dos seus votos, não quer dizer que por causa disso o movimento Biden Sanders vá votar a Biden só porque o seu candidato o diga, mas parece-me aqui alguma diferença. Depois, claramente a ideia forte da campanha Biden é: a América precisa de voltar a ter um presidente decente. Falta saber se isso é suficiente para ganhar a eleição. Finalizando, a pandemia parece ter reforçado a ideia de que é preciso uma espécie de Obamacare alargado e não destruir o Obamacare como Trump sempre tentou, e isso eventualmente irá beneficiar a Biden, mas vamos ver. Obrigado pelas vossas respostas. Entretanto, o Arlindo Mano pergunta se, por despesas de causa eleitoral, poderá Trump arriscar atempadamente uma intervenção musculada no exterior, como na Venezuela ou na Síria. Sei também, Leonido, há bocado tinha uma pergunta para colocar. O microfone. Sim. Era uma pergunta que já foi levantada um pouco pelo Germano, que é: tem sido escrito não só que o Trump dificilmente aceitaria uma derrota, como inclusive frases bombásticas como: a América e a democracia americana não sobreviverá a um segundo mandato de Trump. Conhecendo a América e conhecendo a forma como a própria América tem exibido os seus freios e contrapesos na presidência de Trump, como os Estados o desafiam, como as cidades o desafiam, eu queria saber se estão otimistas em relação ao futuro da democracia americana ou partilham destas visões mais negras. Obrigado, Leonido. Vamos ver se chega nova pergunta dos outros participantes, antes de ultrapassarmos aqueles 10 segundos da vergonha. Alguém? Não. Aqui por escrito não tem nenhuma, se calhar, enquanto não surge nenhuma, passava-vos então novamente a palavra aos 3. Quem quiser começar. Eu posso começar. Em relação à primeira questão da intervenção militar,
Acho que não. Quer dizer, pode acontecer alguma coisa absolutamente extraordinária, entretanto, e nunca se pode afastar nenhuma hipótese. Mas penso que não por uma razão que é relativamente fácil de explicar, embora depois, para analisar, teríamos de durar mais tempo, que é o Trump, tal como o Obama, há que dizer, foi eleito, entre outras razões, mas por uma razão importante, para acabar com o longo ciclo de envolvimento dos Estados Unidos da América em guerras no exterior, em guerras periféricas no exterior, e os Estados Unidos da América estão praticamente de forma ininterrupta, direto ou indiretamente, através de ações boots on the ground ou não, desde o fim da Guerra Fria. E então, desde o 11 de setembro, aí sim, com duas guerras simultâneas, no Iraque e no Afeganistão. Por isso, a última coisa que os norte-americanos querem ouvir falar, a não ser que a América fosse atacada por alguma razão, mas a última coisa que os norte-americanos querem ouvir falar, isso, e a base de apoio do Trump, em particular os jacksonianos, querem ouvir falar nesta altura, é da América voltar a envolver-se no exterior, desde logo com forças armadas. Só no caso da América ser de alguma maneira atacada, e aí sim os jacksonianos são fortes defensores e altamente belicistas, mas caso contrário não vejo essa hipótese, desde logo até porque não vejo que isso beneficiasse o Donald Trump. Quanto à democracia norte-americana, é difícil dar essa resposta. É um livro do... Eu sou otimista, claramente otimista, e acho que estes últimos 4 anos vieram ainda reforçar mais a confiança que eu tenho na democracia norte-americana, nas suas instituições, nos seus checks and balances, e de alguma maneira até mais do que isso. Os norte-americanos, se vocês estudarem, posso agora estar a falar para quem não é especialista, claro, estudarem a fundação dos Estados Unidos da América, até mesmo antes dos Estados Unidos da América, do período colonial, os colonos que fugiram para a Terra Nova, para o Novo Mundo, melhor dizendo, quer depois todo o debate na altura da independência e na altura da Convenção de Filadélfia. Vocês veem que há uma ideia persistente na América, e é uma ideia da liberdade. A América é de facto, podemos discutir em que estado é que ela está hoje, mas é de facto um país construído em torno de uma ideia, que é a ideia da liberdade. E dificilmente os americanos abdicam dessa sua liberdade. Por isso eu até estou confiante e ainda mais confiante em função do que vi nos últimos 4 anos. Agora, a questão é uma questão complicada, porque uma coisa é nós falarmos da democracia, está ou não está em causa, e eu digo claramente não. Outra coisa é a qualidade da democracia, que é uma coisa diferente, mas que também nos deve preocupar. E aí há um livro que eu recomendo, o livro até vai mais longe do que eu sou aí, que é um livro do Anatoly Levin, que ele fala do seguinte: a América tem, precisamente pelas instituições dos checks and balances, a América tem determinados períodos, sobretudo em períodos de grave crise económica, quando a América é atacada, por exemplo, 11 de setembro, Pearl Harbor, ou durante períodos de guerra, a América tem algumas pulsões, digamos assim, autoritárias. Talvez vocês viram o período do MacArthur, do macartismo. E o que ele diz é, as instituições norte-americanas e o sistema norte-americano, os checks and balances, têm mecanismos de correção automática, e nós confiamos sempre que esses mecanismos vão funcionar e que vão, quando há essas pulsões autoritárias na América, vão acabar por resolvê-las mais tarde, como resolveram sempre no passado. Dei o exemplo do macartismo, mas podia dar outros exemplos. Mas um dia podem não corrigir. Confiar demasiado nisso não é boa ideia. Portanto, convém estar vigilante. E com isto vou terminar, o que nós temos visto, curiosamente, e também há estudos sobre isso, não é tanto na prática, não estou a falar das intenções nem das visões, na prática não é tanto uma degradação da democracia americana em função de decisões do presidente Trump, de decisões, coisas concretas, mas mais nos Estados. Há alguns Estados que até são chamados de feudos autoritários por alguma literatura de ciência política norte-americana, em que aí sim já houve violações graves daquilo que nós consideramos princípios básicos de uma democracia. Lembrem-se só, por exemplo, que aconteceu aqui há uns tempos atrás, eu até nem me lembro, acho que já foi pelo Trump, acho que foi antes do Trump, que aconteceu no Wisconsin, por exemplo, em que um governador resolveu proibir o direito à greve, lembram-se da greve dos professores, ele resolveu proibir o direito à greve. É também verdade, depois os tribunais puseram na ordem. Mas isto acontece em vários estados. E outra coisa é que, por exemplo, as reversões nas liberdades de voto
através de um truque, que é o truque do recenseamento. E pôr imensas limitações ao recenseamento faz com que algumas pessoas, na prática, não conseguem votar. E isso também distorce um bocadinho, que é até a própria, não é só a democracia, a própria base primeira da democracia, que é o voto. Bom, e com isto termino, senão ia-me alongar muito. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Sim, eu acrescentava só uma coisa, completamente de acordo com o Tiago, não vejo grandes possibilidades de haver uma guerra ou de Donald Trump servir-se da guerra para ganhar votos. Acho que iria ter o efeito completamente contrário, acho que ele tem noção disso e acho ainda mais uma coisa, acho que Donald Trump usa a força, de uma maneira bastante particular, que, aliás, como nós vimos em alguns exemplos, retaliou na Síria pelo uso de armas químicas, mandou assassinar o general Soleimani. Portanto, eu acho que Donald Trump não é um presidente pacifista, não é essa a questão. Donald Trump é um presidente que usa a força, muitas vezes sem ser como o último recurso, mas não para se envolver nas guerras, para se envolver em guerras longas. Usa o poder, aliás, isto o Tiago mencionou os jacksonianos, isto é um tipo de ação muito apoiada pelos jacksonianos. É um uso decisivo da força no momento certo, cirurgicamente, e vir embora para casa. E, portanto, não vejo nem na doutrina, nem no presidente, nem no estado atual da América, nem nenhuma razão para que o presidente Trump começasse uma guerra. Relativamente à democracia americana, saíram um conjunto de livros interessantes, não diria mais do que isso, quando o Donald Trump foi eleito, que diziam que previam muita coisa em relação ao que ia acontecer. E há 2 ou 3 conclusões que nós podemos tirar desse conjunto de livros. A primeira é que o Donald Trump é efetivamente um demagogo. Um demagogo no sentido em que, para ele, os entraves ao seu poder são um grandíssimo aborrecimento. É uma coisa com que Trump lida mal, fica mal disposto, já todos percebemos isso. E um demagogo é sempre alguém que tem que se vigiar. E, portanto, quando um demagogo está no cargo de Presidente da República dos Estados Unidos, a população, as instituições, os checks and balances não podem baixar a guarda. A segunda conclusão dos estudos dessa altura é que as democracias morrem devagar. E isto, para mim, ainda é talvez o problema mais complicado, que é, no fundo, o argumento dos autores, que é o Ziblatt e o Levinsky, já não sei se é de Yale, se é de Harvard, dizem que as democracias não morrem com uma revolução, morrem com pequenos atentados, digamos assim, ao Estado de Direito, que vão sendo permitidos e que se vão estendendo. No fundo, aquilo que, por exemplo, nós temos visto na Hungria. O que me parece nos Estados Unidos é que, apesar de Trump ser um demagogo, apesar de Trump não gostar de ser contrariado e apesar do Trump esticar um bocadinho a corda de vez em quando, as instituições americanas, os guardiães da democracia, como lhes chamavam esses autores, têm sido muito, digamos, têm sido muito eficazes, muito eficazes. Todas as medidas que Trump apresentou até hoje, que poderiam, de alguma maneira, pôr em questão a democracia americana, não me parece que os checks and balances e que a opinião pública, e isto é importante dizer, estejam dispostos a deixá-lo fazer isto. Portanto, eu nesse aspecto também sou otimista. Eu acho que
que a democracia americana está bem e recomenda-se. E acho que se o Trump tentasse tomar o poder por alguma legalidade ou uma coisa assim, acho que teria um sério problema em conseguir atravessar a série de barreiras que se iam pôr à sua frente. A democracia na América é uma coisa muito séria. Obrigada. Digo só para talhar a impressão do que disse o Tiago e a Diana, estou completamente de acordo. Realmente vivemos um momento que é de alguma maneira dúbio, porque o Presidente dos Estados Unidos tem devaneios ditatoriais e autoritários, e por ele, aliás, isso está no livro do Bolton que vai ser lançado, por ele, estou-me aqui a pedir para iniciar o vídeo, não estou com o vídeo, ok, ok, agora sim. Por ele ficava mais que 2 mandatos, isso está no livro do Bolton, e a gente imagina, não é? que ele gostava, houve até, já não lembro exatamente do momento, houve até há um ano ou 2 um relato de que ele perguntou ao Xi Jinping como é que se fazia para ficar lá muito tempo, portanto tem esse delírio. No entanto, é verdade também que estamos, por exemplo, num ano em que houve um impeachment. O processo de impeachment mostrou 2 coisas. Uma, que as instituições de verificação funcionam, políticas. O que falhou, mas isso eles têm o direito de o fazer, foi a parte política do Partido Republicano, que se vergou completamente para com um presidente que em muitos aspectos até nega e renega a tradição daquele partido, mas é legítimo que o Partido Republicano queira ir por aí, mas é uma decisão política. E houve só quase essa reserva moral do Mitt Romney no fim, quase como também de forma muito significativa. Se John McCain era o campeão enquanto era vivo anti-Trump dentro do Partido Republicano, agora é um pouco Mitt Romney, e não por acaso foram os 2 nomeados presidenciais republicanos antes de Donald Trump. Isso mostra como em pouco tempo o Partido Republicano mudou. Estamos numa semana de 2 decisões, uma delas foi hoje, do Supremo Tribunal Americano, que prova que as instituições de verificação políticas, judiciais americanas continuam a funcionar. No caso da decisão que dá abrigo jurídico à luz de uma lei de 1964, creio, de defesa dos direitos cívicos, à comunidade LGBT, que é uma decisão que, obviamente, em termos políticos, o Presidente Trump não se reveria e nunca faria, e essa decisão foi tomada por um juiz nomeado pelo Presidente Trump, profundamente conservador, chamado Neil Gorsuch, e que, se calhar até contra a sua própria opinião pessoal, mas olhando para a lei americana, dá esse abrigo. Portanto, isso foi um momento importante para acreditarmos nisso. E hoje também o juiz John Roberts, que é mais dúbio, mas é mais conservador que liberal, mas de alguma maneira aqui votou também desse lado, impede a revogação do DACA, da lei que protege os Dreamers, os filhos de imigrantes ilegais, mas nascidos nos Estados Unidos, porque dá proteção legal, jurídica e de cidadania a esses miúdos. Miúdos que já não são miúdos, entretanto já cresceram, que é uma lei de Obama e que Trump queria revogar, e que o Supremo Tribunal, embora teoricamente com a maioria conservadora já pela nomeação de Trump, pelo voto do juiz John Roberts, mantém. Isso são garantias que não vão mudar. No entanto, como disse há pouco, eu estou muito receoso em relação ao que vai passar nas eleições, porque, como disse, não acredito neste momento acredito nas sondagens, mas não acredito que o resultado vai ser um resultado tão desequilibrado como as sondagens mostram. Portanto, será um resultado equilibrado como tem sido nas últimas eleições presidenciais na América, porque a América está politicamente dividida praticamente ao meio, e sendo um resultado equilibrado, a pergunta é, será que Trump, se for ao contrário, em relação a 4 anos, perder por 20 ou 30 mil votos em 3 ou 4 estados, vai aceitar isso? Tenho muitas dúvidas. E o que é que vai acontecer em função disso é algo que acho que devemos recear, mas, como disse o Tiago e conheceram o Tiago e a Diana, devemos recear no momento, mas depois as coisas passam e resolvem-se, porque a força daquele sistema vai muito para lá de qualquer pessoa, seja ele presidente ou não. Obrigado pelas vossas respostas. Se calhar já vamos falar de 1h30 de discussão, já abordámos aqui vários temas. Se calhar ficamos por aqui. Queria agradecer da parte do IPRI a participação de Leonídio, Diana, Tiago e Germano. Um ótimo debate. Para todos, este vídeo depois vai ser disponibilizado também nas nossas plataformas, para vocês partilharem com os vossos contactos, amigos, colegas e estudantes. Da minha parte, para agradecer a vós todos e até ao próximo webinar do IPRI, estará para breve também. Obrigada a todos. Obrigado. Adeus, boa tarde. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.